Falamos então, portanto, ministro, sobre essa questão da importação, exportação, tema importantíssimo. Destacamos a questão dos fertilizantes na Rússia, os fertilizantes russos, né, que tanto fazem falta neste momento. Um tópico também para a gente discutir nesta nossa conversa é a Amazônia e o desenvolvimento sustentável. A Amazônia está sempre no noticiário internacional. O Brasil tem feito uma postura de defesa, né, da Amazônia como nossa. E como tem sido nessa questão amazônica no que diz respeito às relações exteriores? Perfeito. Fabiano, voltando justamente um ano atrás, aí, a 6 de abril, quando eu preparei o meu discurso de posse, né, de novo, quando o presidente Bolsonaro me confiou aqui a chefia do Itamaraty, dias antes, porque você sabe, meu nome foi anunciado no dia 29 de março do ano passado, no dia 31, fui nomeado, 31 de março, e tomei posse, que aí havia Páscoa, no dia 6 de abril. E nesse intervalo entre a minha indicação e o dia da posse, aí transcorreram aí 7, 8 dias, eu pude conversar com o presidente Bolsonaro e obter dele a linha de ação para que eu, então, cuidasse aqui dos temas de política externa. E ele, conversando comigo, falou, olha, França, nós vamos ter que atacar aí 3 urgências. A primeira dela é o que nós aqui batizamos de diplomacia da saúde, que é justamente uma busca ativa de vacinas e ingredientes farmacêuticos para poder abastecer o mercado brasileiro. Naquele momento vivia o auge, talvez, da epidemia, da pandemia da Covid-19. Uma segunda urgência era do crescimento econômico. Ele falou, eu sou preocupado com a criação de empregos, eu preciso que nós movimentemos a economia, eu queria que você, no Itamaraty, somasse esforços, o Itamaraty pudesse somar esforços ao Ministério da Economia, ao Ministério da Infraestrutura, a doutora Marta Cellier, do Programa de Parcerias Público-Privadas, para que nós pudéssemos realmente atrair mais investimento e ajudar o Brasil a gerar mais riqueza, a gerar mais emprego. E uma terceira urgência, que eu, no meu discurso, chamei de uma urgência em tempo diferido, mas ainda assim uma urgência, é a do desenvolvimento sustentável. E aí me permito fazer aqui alguma observação a você. Então, a ideia era que nós pudéssemos preparar uma participação brasileira muito efetiva, tanto na cúpula de líderes, foi convocada pelo presidente Joe Biden dos Estados Unidos no dia 22 de abril do ano passado, quanto na cúpula da COP26, na reunião do clima que aconteceu no final do ano passado, e que já estava, portanto, convocada, uma reunião das Nações Unidas, onde se esperava uma bela participação do Brasil. E eu quero te dizer que, tanto na cúpula de líderes de 22, quanto na COP26, o Brasil pôde reforçar o compromisso do governo Bolsonaro com a proteção da Amazônia. Né? Como isso se deu? Se deu aumentando a nossa ambição. Né? Nós diminuímos de 2060 para 2050 a nossa meta de neutralidade de carbono. Né? Nós ampliamos a nossa meta de redução de emissões de gases de efeito estufa. Né? Reduzimos de 2030 para 2028 justamente o prazo para corte nessas emissões. Também atacamos a questão do desmatamento, na nossa meta realmente mais ambiciosa aí de poder diminuir ou zerar o desmatamento aí também até 2028. E você veja que nós temos uma meta aqui no Brasil, isso é importante anotar, viu, Fabiano? Não é apenas uma meta de neutralidade de carbono, quer dizer, a nossa meta é de redução de gases, e, portanto, o Brasil pôde, de emissão de gases. Também nós pudemos fazer parte do acordo do metano, que é um acordo muito moderno, que, através das iniciativas do Ministério do Meio Ambiente, né, de redução, né, dos lixões e dos resíduos, tratamento dos resíduos sólidos, da geração do biometano, diminuir a emissão de metano na atmosfera. E também, voltando aí ao agronegócio, né, com a cooperação dos produtores de proteína animal, dos criadores de gado, né, os pecuaristas, você ter aqui no Brasil técnicas modernas de abate e de melhoria na ração que diminuirão a fermentação entérica,
portanto, diminuindo a emissão de gases de metano pelo rebanho bovino brasileiro, que é bastante grande, né? Então, você veja que nós temos realmente uma meta ambiciosa e que prova que nós estamos aqui defendendo não só a Amazônia, mas o meio ambiente. Na prática, o que a gente pode acompanhar, então, que toda essa pressão, né, da comunidade internacional no que diz respeito à Amazônia, o que se tem feito nessa relação exterior é do limão uma limonada, como se diz aqui em Minas, ministro? Fabiano, essa é uma boa definição. Nós aqui, eu acho que nós temos um histórico de defesa do meio ambiente, né? Eu sempre digo aí ao exterior, nos meus contatos, nós temos uma política de preservação do meio ambiente. Nós não temos uma política de devastação da Amazônia. O Brasil é uma referência na criação do conceito de desenvolvimento sustentável, isso aconteceu na Rio 92, né? A capacidade negociadora brasileira, a nossa equipe que participa dos encontros internacionais, é o caso da COP26, foi muito elogiada por todos os organizadores, por grandes potências, como o Reino Unido, como o Japão, que pediram auxílio, né, do talento negociador brasileiro para fechar os acordos ali da COP26. Então, eu acho que nós pudemos realmente ali mostrar a disposição negociadora do Brasil, a seriedade no cumprimento de metas, e o nosso compromisso com o meio ambiente. Claro que sempre é possível fazer mais, nós lutamos com dificuldades, apesar do aumento orçamentário que o presidente, no ano passado, destinou ao IBAMA, com a contratação de 700 novos fiscais, e nós estamos agora também, nesse ano aqui, pelo que vi, já anunciando a contratação de brigadistas, né, uma contratação por agora temporária, sempre se pode fazer mais, e os recursos poderiam ser mais abundantes. Mas isso não é só uma exclusividade do Brasil, ou seja, um desafio que o Brasil enfrenta. Quando eu acompanhei o presidente Jair Bolsonaro em outubro passado, a reunião do G20 em Roma, eu pude participar de uma mesa em que estavam líderes de muitos países, inclusive o primeiro-ministro do Canadá, e ele dizia aos seus pares, aos presidentes dos outros países, aos primeiros-ministros de outros países nessa mesa, isso está lá gravado, ele dizia, olha, no esforço de preservação do meio ambiente, o Estado tem que ir na frente, mas é o dinheiro privado que precisa assegurar os cumprimentos das metas, porque só o orçamento público não é capaz de dar o atendimento às necessidades de preservação do meio ambiente. Ele falava, o Estado tem que liderar, tem que abrir caminho, tem que ir na frente, mas é justamente a contribuição do setor privado que vai permitir que se dê a sustentabilidade ao meio ambiente. Ministro, e até aproveitando um bastidor aí desse G20, né, dessa reunião, além, né, do primeiro-ministro canadense, é um consenso, né, entre os países que, se a gente não cuidar do meio ambiente, nós não teremos planeta, né? Deve ter sido um consenso ali naquela reunião, né? Olha, você sabe que foi muito interessante, porque às vezes na imprensa você vê falsas, como é que eu vou dizer a você? Assim, falsas polêmicas. Às vezes parece, olha, o presidente Bolsonaro não foi bem tratado pelos outros líderes, houve do parte enfim, o presidente foi esnobado, não teve diálogo com ninguém. E teve um momento tão bonito ali, em que o presidente, em determinado momento, houve ali, pelo presidente da sessão, que era o Mário Draghi, da Itália, uma homenagem a Angela Merkel. E falaram, olha, nós estamos aqui, a última reunião do G20, que participará pela Alemanha, a chanceler Angela Merkel, que agora, em função das eleições, será proximamente substituída pelo chanceler Scholz, que estava até presente também. E aí você sabe que ficou uma coisa ali meio xoxa, as pessoas bateram palma meio que timidamente, e o presidente Bolsonaro se levantou, bateu palmas ali de pé, né? E ainda fez assim para as pessoas, levantemos ali, para que todo mundo, então, se levantou das cadeiras, ficou de pé e agradeceu, aí, fez essa linda homenagem à chanceler Angela Merkel, vamos dizer assim, como realmente ela merecia, em função do tempo que ela esteve no poder ali na Alemanha, né? Então, você veja que, se houvesse uma antipatia, o presidente não teria feito esse gesto tão cavalheiresco, tão amigável, né?
E depois, no jantar daquela mesma noite, oferecido, um jantar de Estado, né, oferecido pelo presidente Mattarella da Itália, no belo palácio que ele tem ali no governo da Itália, o presidente sentou ao lado ali do presidente Macron e também da esposa do presidente Macron, conversaram civilizadamente, conversaram, trocaram opiniões, de modo que o que às vezes se vê aí como uma espécie de intrigas que existem entre um e outro, na verdade a relação é muito boa e como você bem falou, todos têm seus objetivos, cada um defende o seu interesse nacional. O presidente Bolsonaro defende o interesse brasileiro, é muito vocal e tem uma voz potente para defender os nossos interesses, mas o relacionamento entre os chefes de Estado é bastante bom, de respeito. Ministro, eu só tenho a agradecer demais o seu tempo. Eu sei que um dia cheio de reuniões e o mundo está fervendo, né, com tantas questões e o Brasil tendo um protagonismo importante. A gente agradece demais a sua participação aqui com a gente. Desejamos sucesso aí nessas relações, principalmente no que diz respeito às importações, às exportações. Desejo sucesso e peço uma palavra final aqui aos nossos telespectadores do canal Viver Brasil. Fabiano, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer novamente ao canal Viver Brasil, a você pela oportunidade que me deu de tocar nesses assuntos e de responder as perguntas que me fez sobre esses temas que são tão importantes, que apesar de ser de política externa, tem um reflexo muito grande aqui dentro do Brasil, internamente, né? O tempo passou muito rápido, espero poder voltar uma outra ocasião aqui ao programa. É realmente um dia intenso. Eu costumo brincar com meus colaboradores que o Itamaraty, aqui o Ministério das Relações Exteriores, é o ministério onde o sol nunca se põe, porque quando nós aqui no Brasil estamos aqui terminando o dia, nossa embaixada em Tóquio, na China, na Ásia, elas começam a funcionar. Então tem sempre uma repartição do Serviço Exterior brasileiro de plantão, cuidando dos interesses brasileiros, cuidando do interesse nacional. Eu digo e repito e deixo essa mensagem aqui. O Itamaraty é uma casa onde há 200 anos se pensa soberania nacional. Nós somos aqui uma carreira de Estado que trabalha em prol da nação brasileira. Nesse momento, com muita honra, sob orientação do presidente Jair Bolsonaro e defendendo a política externa que foi escolhida pelos eleitores, nos 57 milhões de eleitores que o elegeram em 2018, e dizer que, apesar de ser um dia cheio de reuniões, você tem toda a razão, eu hoje, você imagina, estive com o senador Chico Rodrigues, daqui a pouco vou estar com o deputado Roman, de Paraná, que vem justamente falar sobre fertilizantes e, sobretudo, mercado iraniano. Estive aqui com o governador de Santa Catarina, que veio falar sobre a comunidade de ucranianos que vive lá naquele estado, lá também no Paraná, você sabe, uma boa comunidade, grande comunidade de ucranianos. E termino o dia hoje, às 6h30 no encontro com a ministra Tereza Cristina, que vai me reportar o que aconteceu, os avanços que ela logrou obter, e foram muitos, viu, de abertura de mercado suíno, de bovino, carne bovina brasileira para aquele país, mas também da questão de importação de fertilizantes, de modo que nós estamos aqui trabalhando com muito ímpeto e muita disposição em prol do nosso Brasil. Novamente, meu muito obrigado, meus parabéns ao canal Viver Brasil pelo trabalho que tem feito de difusão de notícias e meu agradecimento pela abertura desse espaço para que nós pudéssemos deixar essa mensagem. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado, ministro. E quem sabe presencialmente, da próxima vez, tomando um cafezinho, comendo um queijo aqui com doce de leite. Olha, não será nenhum sacrifício e irei com muito gosto, se Deus quiser. Essa terra é uma terra maravilhosa, a terra de Minas. Obrigado. Perfeito. Ouvimos então aqui no canal Viver Brasil o ministro das Relações Internacionais, Carlos França. Foi um prazer ter você acompanhando. Continue aqui no canal Viver Brasil com muita coisa positiva. Valeu!